Salve aí galera, beleza? Estel Miranda aqui. Estamos aqui de volta e você vai dar uma reparada que o vídeo deu uma mudada, uma outra encorpada, a imagem está um pouquinho diferente, mas a gente está fazendo isso exatamente para melhorar a qualidade do vídeo e trazer mais qualidade para vocês aí. Beleza? Hoje a gente veio bater numa tecla que tem uma galera sempre me perguntando, meio que ficou quente, né? Acho que nos últimos 2 anos o tema ficou novamente quente, que é direitos humanos. Os direitos humanos que na verdade foram banalizados de certa forma em alguns discursos assim, e que na prática quando você pergunta às pessoas, elas dificilmente sabem responder o que são os direitos humanos. Então a gente está aqui exatamente para conseguir trocar uma ideia e tentar explicar um pouquinho sobre o tema direitos humanos aí, beleza? O que são os direitos humanos? Basicamente os direitos humanos eles são aqueles direitos que você espera que sejam cumpridos de uma forma quase natural. Na verdade os direitos humanos é aquela forma que você espera ser tratado, compreendido e respeitado dentro de um grupo social. Você do seu, eu do meu, as pessoas do dela. Isso são os direitos humanos. Os direitos humanos são enumerados, os direitos humanos universais, na Carta das Nações Unidas, são enumerados 30 direitos humanos. Mas isso decorre um pouquinho da história, né? Até chegar nesses 30 direitos humanos, a história da humanidade deu algumas reviravoltas que é importante a gente dar um pulinho lá atrás. Mesmo assim, os direitos humanos são universais, ou seja, valem para todos os seres humanos da Terra. Beleza? Mas vamos entender direitinho um pouquinho sobre os direitos humanos. Simples assim. Houve uma época na civilização, isso eu digo desde os primórdios da civilização, que não havia direitos e a noção de ser humano era algo muito confuso ainda. Ou seja, se você estivesse do lado certo, você estaria seguro. Mas se você estivesse do lado errado, simplesmente não estaria seguro. Era simples assim. Se você estivesse de um lado, te trouxesse mais um pouco de segurança, você estaria bem. Do mais, provavelmente você correria risco, até porque houve uma época da humanidade que a taxa de idade avançada da pessoa era de 45 anos. Ou seja, você já era considerado um senhor, um ancião, um velho, quando você tinha 45 anos. Porque a taxa de letalidade humana era muito alta. Então a gente tem que dar um pulinho lá atrás para entender direitinho os direitos humanos e saber da onde se tem essa ideia. Em 539 a.C., o Medo-Persa Ciro, o Grande, o imperador, ele toma a Babilônia. E ele tomando a Babilônia, ele faz uma coisa um tanto quanto, digamos assim, inovadora para os grandes tiranos e os grandes reinos da época. O que ele fez? Ele libertou todos os escravos. Quando a gente fala libertou todos os escravos, a gente fala até dos povos semitas, por exemplo, os judeus, que depois que foram libertados por Ciro, voltaram com Neemias para Israel, para reconstruir os muros de Israel. Então Ciro, ele libertou todos os escravos, todos eles faziam parte do Império Medo-Persa, porém eles tinham liberdade de exercer as suas funções para pagar os seus tributos ao governo e tinha liberdade religiosa. Todo esse aparato de direitos que Ciro, o Medo-Persa, colocou dentro do império dele, dentro do grande império dele, foi escrito em um cilindro de barro, que até hoje é reconhecido nos museus por aí, ou nos livros de história, como o cilindro de Ciro. Ele provavelmente é o avô dos direitos humanos, é o primeiro documento oficial que vai tocar no direito das pessoas coletivamente, dentro de suas culturas, independente qual país, qual cultura e qual região ela pertença do globo. O cilindro de Ciro era um direito reservado para todos aqueles que trabalhavam para Ciro e trabalhavam para o reinado Medo-Persa. Alguma coisa perto ou parecido do cilindro de Ciro só veio 1000 anos depois, em 1215, que na Inglaterra a gente vai conhecer a Carta Magna.
A Carta Magna é essa que ficou famosa, né? Famosa nos livros de história que a gente estuda sobre ela. Ela foi um aparato gigantesco no que diz respeito a direitos de coletividade de povos. A Carta Magna, ela trazia um recorte muito grande sobre esse tipo de coletividade. Porém, um pouco antes, no ano de 27 a.C., já em Roma, a gente identifica o seguinte: a Grécia, ela fabricou muito mais filósofos. Já Roma, ela fabricou muito mais juristas. Ou seja, os pensamentos gregos, eles são mais caídos para a filosofia. E os pensamentos romanos estão mais para o direito. Quando analisado o cilindro de Ciro dentro da realidade de Roma, os pensadores romanos começam a imaginar que existiam leis que os seres humanos já obedeciam de forma natural. Eles não precisavam ser obrigados a fazer aquilo. Eles faziam exatamente de uma forma muito tranquila, natural, sem precisar obedecer a ordens. Ou seja, o cilindro de Ciro, transformado com o pensamento romano, se chama lei natural. Foi dado pelos romanos a ideia de lei natural, que são as leis naturais que regem os corpos coletivos dentro das comunidades, dentro das culturas dos povos. E depois da Carta Magna, que já tinha esse conceito de lei natural de Roma, veio também depois, logo em seguida, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela trouxe vários desses conceitos, primeiro com o conceito de Ciro, depois com o conceito romano das leis naturais, e provavelmente foram inserido tanta coisa dentro daquela realidade que a Europa estava vivendo naquele momento, que aquela carta, aquele conceito que estava encranhado de lei natural, foi começado a chamar direito natural. Existiam direitos naturais que os próprios povos deveriam achar entre si para se respeitar e não serem obsoletos ou pisados pelo Estado. Então, novamente se torna um tema muito quente depois de vários anos se pensando em como agregar direitos coletivos para dentro do povos de comunidade. Como nem tudo são flores, a gente pula para 1800. E em 1800 a gente conhece um cara chamado Napoleão Bonaparte. Ele olhava todo aquele conceito de liberdade francesa como uma ameaça. E ele, enxergando isso como uma ameaça, ele tentou e conseguiu se proclamar imperador. Não se dando por satisfeito, ele se proclama imperador do mundo e pretende realmente conquistar o mundo. Qual é a grande questão? A grande questão é que, quando ele tenta dominar o mundo, todos os países da Europa se juntam para derrubar Napoleão. Então Napoleão é derrubado e novamente os direitos humanos viram um tema quente no meio da Europa. Houveram várias convenções, vários encontros, vários tratados para que nada se repetisse igual a Napoleão. E aonde foram os direitos humanos? Para dentro da Europa. Porque naquele momento a Europa pensava em seus direitos, mas nos direitos internos. De alguma forma, o resto do mundo virou colônia, escravos, opressões, domínio e poder branco de todos os europeus. Depois de Napoleão, e com todo esse mar de opressão, existiu um camarada que realmente de novo pensou nos povos de uma forma global, que era o querido advogado da Índia, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ficou famoso por alguns episódios que ele estava lutando com o povo da Índia. Em 1919 houve o Grande Massacre, que o Grande Massacre foi onde os ingleses exterminaram várias pessoas da Índia que sofreram muito na mão dos ingleses. Logo depois, em 1930, a gente tem a Marcha do Sal, que descambou aí, logo do lado aí, no Pacto de Gandhi com a Inglaterra, que ele conseguiu selar a paz. Só que aí, com essas datas, eu queria lembrar duas datas com vocês. A primeira é um pouco antes disso, que é em 1919. Hitler chega ao poder na Europa. E em 1885,
Até 1908, Leopoldo II imperou no Congo, na África. Adolf Hitler ficou muito conhecido, lógico. Ele matou metade da população de judeus existentes na Terra dentro de campos de concentração. Porém, por causa do racismo e por causa do esquecimento do povo preto, a gente não lembrou do Congo. E só no Congo, o Império Belga, com Leopoldo II, matou 10 milhões de congoleses. Esse provavelmente foi um dos maiores massacres promovidos em terras africanas e que simplesmente é praticamente desconhecido do público. Então, em 1945, depois do fim da Segunda Guerra, depois dessa travessia toda histórica que foi feita, nasce as Nações Unidas. As Nações Unidas, junto com Eleanor Roosevelt, apanharam toda essa sabedoria que existia sobre direitos coletivos dos países e das culturas e tentaram agregar em um local só, que seriam os direitos humanos. Então eles enumeraram 30 direitos humanos que poderiam ser aplicados a qualquer cultura, a qualquer pessoa do globo, a qualquer lugar do globo, aonde essas comunidades estivessem. Então, a partir daí, assinado por vários países, nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ideia de lei natural e a ideia de direito natural se torna nesse momento transformada por causa da realidade do mundo em direitos humanos. Mas a grande questão é, existem números que são muito tristes quando a gente fala em direitos humanos. Já que a gente fala que existem esses direitos humanos, se eles são aplicados no mundo todo, a gente tem alguns números aqui que eu trouxe para vocês. Hoje, em 2020, 16 mil crianças morrem de fome todo dia no mundo. É uma criança a cada 5 segundos. 16 mil crianças morrem de fome no mundo. No mundo, o número de presos por crimes políticos são iguais os de crime normal, fora os inocentes que não são julgados. Ou seja, nós temos várias prisões de criminosos políticos que não podem falar o que pensam. 1 bilhão de pessoas no mundo são analfabetas e não tiveram acesso à educação ou a algum tipo de alfabetização. Elas simplesmente não tiveram acesso a um lápis, uma caneta, um caderno, um pedaço de papel e uma sala de aula com horas com alguma pessoa ensinando algum tipo de saber para essa pessoa. São simplesmente 1 bilhão de pessoas analfabetas no mundo. 27 milhões de pessoas estão escravizadas no mundo. 27 milhões. Nesse momento a gente tem o dobro de escravos no mundo do que a gente tinha em 1800, na época de Napoleão. Isso é assustador. E mesmo com os tratados e reuniões, documentos, assinaturas e convenções, os direitos humanos, quando eles foram lançados, eles não tinham poder de lei. Eles eram opcionais. Os países não eram obrigados a seguir eles. Eles eram opcionais e assinados e prometidos por esses países que seriam seguidos. Qual é a grande questão? A grande questão que fica aqui, e é meio que provocativa, claro, é em que momento, em qual momento, os direitos humanos existem, então, já que ele não é lei? Como eu posso saber e entender que os direitos humanos existem e respeitar eles se eles não têm esse poder de lei? Como eu posso fazer isso? Eu convido vocês para uma reflexão. Quando Martin Luther King marchou para a igualdade racial nos Estados Unidos, o país dele já tinha assinado as leis de direitos humanos na ONU, prometendo igualdade entre as raças. Mas mesmo assim ele marchou. Quando Nelson Mandela, nos anos 90, estava lutando por igualdade, por liberdade, por justiça, o país dele já tinha assinado os direitos humanos por igualdade, justiça e equidade social há 40 anos. E mesmo assim, ele foi lá e lutou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os direitos humanos, como diria mesmo Eleanor Roosevelt, ela fez a pergunta: aonde estão os direitos humanos então? A gente precisa entender que os direitos humanos, eles moram não em papéis, não em leis. Os direitos humanos, eles não estão grafados em algum lugar determinado por jurídico ou legislativo. Os direitos humanos, eles não são um mero conceito de letras e símbolos impressos num papel. Os direitos humanos moram em cada beco, em cada viela, dentro de cada sala de aula. Os direitos humanos nascem da vontade das coisas acontecerem de forma real, objetiva e que proteja com respeito, sem opressão, com todas as culturas e de forma direta, simples e horizontal.
Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por essa ideia, valeu? E ó, comenta aí, cara, é muito importante. Isso só tá acontecendo por causa de vocês. Deixa seu ponto de vista pro vídeo, troca sua ideia aí, vai lá embaixo, deixa seu comentário, que é nóis. Beleza? Muito obrigado, valeu, galera. Grande abraço e ó, a gente se vê na próxima. Paz.